Meus amados irmãos, nós iniciamos o mês de maio. Esse é o primeiro domingo do mês de maio. O mês de maio é o mês no qual nós culturalmente celebramos a família. Pensamos mais seriamente na família. Eu gostaria de fazer isso na prédica de hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus trata com famílias. Deus trata com famílias. Nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. De cada um de nós indistintamente. Deus trata com nós individualmente. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que trata com famílias. Você pode perceber isso logo de imediato quando Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden. No estado de perfeição, ainda não havia entrado o pecado no mundo. Deus celebra a primeira união matrimonial, o primeiro casamento entre nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva. E deu a eles a ordem. Depois de abençoá-los, Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus começa a história da humanidade ainda no estado de perfeição, sem que o pecado houvesse entrado no mundo, através de uma família que começou no casamento de Adão e de Eva. Deus salvou o mundo através de uma família, a família de Noé. Eu tive a oportunidade de conhecer no Kentucky um protótipo da Arca de Noé. É um protótipo construído nas mesmas medidas que a Arca de Noé da Bíblia. Enorme, enorme. Tão grande ou maior do que alguns shopping centers que eu já conheci. Enorme. Através daquela família de Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, Deus deu início a uma nova criação, a uma nova humanidade. Através de uma família, Deus salvou o mundo. Eu e a Ângela tivemos a oportunidade de ver o tamanho da porta dessa altura, sim, a porta. E nós até brincamos, ficamos segurando a porta para o lado de dentro, assim. Tiramos uma foto, né, da Arca de Noé. Através da família de Noé, Deus deu um start novo, um início novo ao mundo, à humanidade. Deus fez uma aliança com uma família ao chamar do meio da idolatria, da escuridão, um homem chamado Abraão. Abraão já casado com Sara. Deus disse a ele: você será pai de uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus trata com famílias. Deus tira a Abraão da idolatria, das trevas, da escuridão, da obscuridade. Se revela a ele. Eu nem posso imaginar como isso aconteceu. E diz a ele que ele será o pai de uma grande nação, e que por meio dessa nação, com quem Deus fez uma aliança através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. E por incrível que isso possa parecer, nós estamos aqui como resultado dessa aliança. A família de Abraão é um milagre sob todos os aspectos. E ela cresceu. Veio Jacó, filho de Isaque,
esse Isaque, filho de Abraão, portanto Jacó, neto de Abraão, que por uma história extraordinária sob todos os aspectos. É uma pena que as pessoas não leem a Bíblia. É uma pena que hoje eu posso fazer esse discurso, essa declaração, tendo a mais absoluta certeza de que, apesar de bater numa tecla desgastada, eu acerto em cheio. As pessoas não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. É só você, me permito abrir aqui um parênteses, observar esse profeta chamado Miguel, de 14 anos. Muitos aqui sabem do que eu estou falando, quem acompanha a internet. Um absurdo inominável. Uma indecência indescritível. Uma desinteligência e um abuso da paciência. E patrocinado por adultos. Muitos sabem, quem não sabem, vão à internet e digitem lá profeta Miguelito. Um absurdo, um atentado contra a inteligência. Um atentado contra o bom senso. Uma vergonha para o Evangelho. Meus amados irmãos, vivemos dias muito difíceis, extremamente difíceis, os dias de hoje. Deus chama estes homens todos e a partir deles trazem uma família, trazem famílias. Jacó, por exemplo, que foi uma história terrível, terrível a história de Jacó. Não é uma história... O único momento bonito na história de Jacó é quando ele luta com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Porque a partir daí a história dele mudou. Porque dali para trás foi uma história de embuste, de engano e de enrolação. A partir do Val do Jaboque, quando ele luta e prevalece, ele se torna um outro homem. Há alguns comentaristas bíblicos, com os quais eu até concordo, dizem que ali é uma ilustração da nossa redenção, da nossa salvação. Quando nós somos vencidos pelo anjo do Senhor, Cristo Jesus o Senhor, somos feitos novas criaturas e a nossa história já não é mais tão indecente quanto era antes. Jacó traz ao mundo 12 filhos e uma filha. E que história terrível, a história dos seus filhos, dessa família. Mas por incrível que pareça, é da família de José, filho com quem ele teve esse filho com a sua esposa amada Raquel. É da tribo de José, uma das 12 tribos de Jacó, uma das 12 famílias de Jacó, que veio o Redentor. Deus trata com famílias. E Deus usa as famílias. Abra sua Bíblia em Samuel capítulo 1. Deus trata com famílias, meus irmãos. E a nossa preocupação enquanto você abre a sua Bíblia é: Deus tem usado a minha família? Deus tem tratado a minha família? O meu lar, a minha casa, como foi cantado aqui pelo coral, servem ao Senhor de fato e de verdade? Vamos orar. Pai, abençoa-nos no tratamento deste assunto tão importante, quando pensamos com a Bíblia na mão a respeito da família. Dá-nos iluminação por meio do Teu Santo Espírito e ensina-nos, ministra-nos aos nossos corações, no nome de Cristo. Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, 1 Samuel 1:1,
da região montanhosa de Efraim. Efraim era da tribo de José, uma das 12 tribos de Jacó, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Essa é a primeira informação que nós temos no primeiro livro de Samuel. A primeira informação é contar a história de um homem cujo nome era Eucana, que era efraimita, portanto, da tribo de José. O texto diz que ele tinha 2 mulheres, versículo 2. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Você sabe o que quer dizer Penina? Pérola. Penina é sinônimo de Margarete, porque Margarete no inglês significa pérola. Você não pode dizer que vai embora do culto hoje sem ter aprendido alguma coisa. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Ana é graça, Penina, pérola. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aí nós encontramos a justificativa porque esse homem, que nós iremos perceber na leitura do texto, era um homem de Deus. Tinha 2 mulheres, quando na verdade Deus não é a favor do poligamismo. Deus instituiu o casamento e quando ele discutiu sobre divórcio, ele citou o início. Ele diz, não é assim, não foi assim no início. Foi um homem com uma mulher com um homem. Mas aqui nós temos um outro design. Nós temos um homem com 2 mulheres. E a razão pode voltar para o versículo anterior, versículo 2, é que Penina tinha filhos, mas Ana não. A impressão que eu tenho é que ele casou com Ana, e Ana se revelou estéril, não podia dar filhos a ele. E naquele tempo, a maternidade era muito mais valorizada do que é hoje em dia. Uma mulher orava, pedia a Deus e clamava, como nós vamos ver, para se tornar mãe. É interessante que sob esse aspecto, né? Sara era estéril também, né? Rebeca também, né? E Raquel. Todas essas mulheres de família que trouxeram grandes vultos ao mundo são alvos do milagre de Deus nas suas vidas. A própria Maria concebeu do Espírito Santo, ela nunca tinha tido relacionamento com José. É milagre, meus irmãos. Nós somos o povo do milagre, aleluia. Se eu tivesse uma igreja pentecostal, estava todo mundo batendo palma, aleluia, aleluia. E é verdade. Nós somos o povo do milagre. Nós acreditamos em milagre porque nós vemos o milagre na Bíblia. Sara, Rebeca, Raquel. E agora, numa virada da chave da história, porque os livros de Samuel mostram isso, porque a saída do período pré-monárquico para o período monárquico, quando começa a história dos reis de Israel, surge essa figura chamada Ana, que era estéril, e por ser estéril, seu marido resolveu contrair núpcias com a tal da Penina. E essa Penina não era fácil, não. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade, este homem quem é? Eucana, que é de Ramataim Zofim. Nunca se esqueçam disso, isso é muito importante, tá? Ele era da tribo de Efraim, que era da tribo de José. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ainda não havia Jerusalém, o templo de Jerusalém, não havia isso.
Então, de ano em ano, como era comum a todo israelita, todo filho de Jacó, eles subiam até a cidade de Siló para adorar. E esse tal desse Eucana era um exemplo de homem crente. Não falhava. Todo ano estava lá em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. É a primeira vez que os filhos de Eli são citados na Bíblia. Por favor, esqueçam-nos. Não vale nem a pena lembrar. Você pode ler depois um pouco a respeito deles, mas eles não são boa referência. Aí o texto diz que esse tal de Eucana, ano após ano, ia adorar a Deus. É o que você tem que fazer, chefe de casa, sacerdote do lar, homem de Deus. É o que você tem que fazer domingo após domingo. Não quando dá na telha, não quando a saúde está boa, não quando está tudo bem, não quando tem um pregador de fora. Mas você tem que se espelhar nesse Eucana. Ano após ano. Ele subia de sua cidade até Siló para adorar a Deus. O Israel de hoje espera que os Eucanas de hoje frequentem a igreja com assiduidade todos os domingos. Porque o domingo é o dia do Senhor. Você tem... Tá uma briga aí, 6-1, 5-2. Deixa eles brigarem, né? Deixa eles brigarem. Nós sabemos que tendo 6-1, 5-2, domingo é o dia do Senhor. E é aqui que nós devemos estar, de joelhos no chão, contritos. Sabe, meus irmãos, estavam cantando aí, eu estava chorando. Porque quem me conhece mais intimamente sabe o quanto eu amo cantar. Mas a minha saúde anda muito fragilizada. Começo a cantar, me dá muita canseira. Eu começo a perder a voz. Se eu cantar os 3 hinos com vocês aqui, eu vou ter pouca voz para pregar. Me lembro que o Antônio Santana um dia brincou comigo, um amigo meu de adolescência na igreja, e dizia: Mauro, eu estou chegando na igreja. E ainda a uns 20, 30 metros ou 40 metros da igreja, eu sei que você estava na igreja, porque eu ouvia você cantando. Às vezes esse aqui quer me substituir, né, gente? Ele bota a corneta dele para fora, é isso mesmo? Parabéns. Meus irmãos, domingo é dia do Senhor. Espelhemos-nos em Eucana. Deixemos o futebol para o sábado, para quarta-feira, para quinta-feira. E olha lá, hein? Ou qualquer outro esporte, ou qualquer outra atividade teatral. Não estou dizendo que uma vez por outra a gente não vá falhar, mas nós precisamos entender que o dia do Senhor é o domingo e nós devemos zelar por Ele. Mas vamos ver um pouco mais. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Era comum ele distribuir um pouco das ofertas para a esposa, para os filhos, para entregar no altar. Mas, verso 5, a Ana, porém, começa aí problema, gente. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele a amava. Uma vez eu assisti uma peça sobre Ana e Eucana, quando viu, representando a própria Bíblia, o semblante de Ana, porque não podia ter filhos, ele disse: não importa, você é muito importante para mim, mais do que 100 filhos, mais do que 1000 filhos. E é verdade, sabe, aqui vai uma dica para os homens.
A gente casa, a gente cumpre o desiderato bíblico, procria, enche a terra. Não vamos encher tanto, tá? Vamos devagar. Isso era para aquele tempo, né? Mas os filhos vão embora. E só fica ele e ela. Tá bom, não tá, Ângela? Nós dois. Como tudo começou. A gente morre de saudade dos filhos. Como a gente vibra quando a casa está cheia dos filhos. Eu costumo dizer aqui que são duas alegrias. Uma quando vêm os filhos e os netos, outra é quando eles vão embora. E deixam todas aquelas tralhas para o vô recolher. Faz parte da vida. Não vamos reclamar, não. A Ana, diz o texto, o tal de Eucana dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Aí já começa um probleminha, que vai se acentuar. Verso seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A sua rival quem era? Penina. A irritava incessantemente, excessivamente. Aquele tipo de gozação, de bullying hoje, né? Talvez a qualificação do delito seria hoje bullying. Hã? Bullying. E assim o fazia ele quem? Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Porque, como eu disse há pouco, ser mãe naqueles dias era uma bênção, era o desejo do coração de uma mulher. Ela almejava contrair núpcias e trazer filhos ao mundo, descendência ao seu marido. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que o quê? Eu falei 100, né? 1000, né? É 10 filhos. 10 filhos? Ou seja, nós temos aqui um homem que ele é um homem realmente religioso, devoto. Um marido que verdadeiramente amava aquela que era a sua mulher, porque a outra nós podemos chamar de concubina, como foi no caso de Jacó, que só estava com ele para lhe dar descendência. Nós estamos diante de um homem que, a despeito de tudo isso, não negava a Penina o que Penina tinha que dar no sacrifício. Ele procurava ser o mais justo possível. E nós temos aqui, para os homens de família de hoje, num dia em que nós pensamos que Deus trata com famílias, nós temos aqui um homem que é o quê? Cavalheiro e ao mesmo tempo carinhoso. Não te sou eu, volta lá, não vai apressar meu sermão não. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você, marido que está aqui, é melhor do que 10 filhos para tua esposa? Você poderia dizer isso? Me perdoe se você achar que eu estou sendo agudo demais. Esse é um lado difícil do pastorado, da profecia nos dias de hoje. Eu estou tentando falar da forma mais ponderada, mais dosada possível, e da forma menos irracível, como às vezes eu sou no púlpito. O meu desejo é que o Espírito entre no seu coração e te ensine com Eucana a ser um homem devoto, religioso, um bom marido, um cavalheiro, alguém que ama a esposa e procura ser justo. Versículo seguinte:
Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, dizem que ele vivia sentado numa cadeira porque ele era um homem muito obeso. Versículo seguinte: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Parece que ela ficou em pé. Volta. E chorou com amargura de alma, orou ao Senhor. Eu não sei quanto tempo foi essa história de zombaria, de bullying. Não sei quanto tempo foi, mas parece que foi o suficiente para entristecer profundamente a alma daquela mulher. De tal maneira que, num dos dias que eles foram adorar, ela levantou-se com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, que não adianta ficar buzinando como uma mulher rixosa no ouvido do seu marido. O que é que Agar fez com Abraão quando ela reclamou da zombaria de Ismael em relação a Isaac? O que ele fez? Pôs Agar para fora. Provérbios diz que não há pior coisa do que uma mulher rixosa. É como o gotejar. É uma tortura. Ana não. Não, o texto não nos transparece a história de uma mulher que murmura, lamenta, reclama. Se entristece, sim. Mas ela faz algo que uma mulher de Deus deve fazer. E minha mãe, nesse sentido, foi um exemplo. Minha mãe não casou 2 vezes, ela teve 2 campos missionários, que os 2 maridos dela não eram crentes. Mas a italianinha colocava os joelhos no chão e como orava aquela mulher. Não só muito, como com qualidade. Eu ouvi a minha mãe orar, meus irmãos, eu vi uma mulher que tinha intimidade com Deus. Não era aquela oração que ela aprendeu na igreja, aquela coisa robotizada, mecânica, era conversa franca, sincera, profunda, amável com seu Senhor. E os 2 maridos foram convertidos. Também porque Deus, na sábia providência, havia determinado que ela orasse pela conversão deles. Foi o que Ana fez, ela orou por causa do seu problema. Mulher, você tem orado? Eu tenho em casa uma mulher de oração, e que, diga-se de passagem, ora mais que o seu pastor. Ela não gosta que eu diga isso, ela fica meio assim. Mas é verdade. Eu tenho dito a algumas moças da igreja, se você precisar de bons conselhos, procure a Ângela. Mulher sábia, prudente, equilibrada, ponderada. O meu contraponto. Você, mulher, ora? Mas veja, ela fez na oração um voto. E a Bíblia diz o seguinte: é melhor que não faça voto do que fazer e não... Porque Deus chama aquele que faz voto e não cumpre de tolo. E fez um voto dizendo: Senhor, dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, no Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireno, um homem totalmente dedicado a Deus. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Verso 13. Porquanto Ana só no coração falava. Interessante, veja que ela falava no coração, ou seja, os lábios mexiam, mas era o coração que orava.
Era o coração que orava. Eu não sei como é que é isso, não. Pode perguntar para um dos meus 8 presbíteros, talvez um deles, tipo o doutor Mauro aí, que tem uma rodagem enorme. Eu não sei como é que é esse negócio de orar com o coração e mexer os lábios. Porque parece um negócio meio de doido, né? Tanto é que parece que Eli pensou isso dela, né? Se moviam, porém não se lhe ouviu voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Às vezes a gente tem uns pudores, meus irmãos, no culto, na adoração, que são pudores que eu chamo de ranços presbiterianos. Mas quando eu penso naquela mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, chorou, como provavelmente Ana, tão abundantemente que molhou os pés de Jesus, e os enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e beijou os pés de Jesus, e jogou perfume caríssimo nos pés do mestre. Quando eu vejo esse ato de devoção, de amor, na casa de um fariseu, uma mulher da vida, eu fico pensando que às vezes a gente não vai ter aí atitudes de maluco no culto, ficar saltando, pulando. Mas, por outro lado, eu vejo alguns crentes muito engessados. Verdade, meus irmãos, às vezes eu penso até que alguém pode se escandalizar quando eu aqui na frente levanto as mãos. Ou quando eu bato palma. Nós temos alguns pudores muito ruins, que revelam mais a frieza do nosso coração do que o amor por aquele que nos perdoou. Eu vejo isso em Ana. Não estava nem aí para o sacerdote. Ela estava lá com Deus, em intimidade. Verso 14. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, se fosse algumas mulheres aí, davam uma patada em Eli. Já chamava o marido, já escrevia uma carta ao conselho. Mas ela disse assim, não, Senhor meu. Você já viu aquela cena que você está dirigindo e você faz alguma coisa que você não sabe no volante e o cara para do teu lado e começa a te xingar, você abre o vidro e diz assim, me perdoe, por favor, não foi de propósito. Aí a pessoa fica toda quebrada. Já viu algo assim? Eu tento fazer isso de vez em quando. Foi o que Ana fez. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Parece-me que havia, além do vinho, outra bebida naquela época, né? Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho até agora falado. Então lhe respondeu Eli. Olha, quebrou Eli no meio. Olha o que ele disse. Leiam comigo. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Nós temos aqui, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Há muito ainda por ser dito. Quem sabe a gente volta para o texto. No outro domingo ainda deste mês de maio. Temos aqui a história de um homem e uma mulher. Um que foi chefe de família, foi sacerdote do lar, o exemplo de homem devoto, o exemplo de um homem justo, o exemplo de um homem carinhoso, amoroso, afetuoso, cavalheiro. Apesar de ter feito a besteira de ter arrumado uma concubina. Quem é que não faz besteira, né? Fala a verdade. Deixa eu contar uma coisa para você. Um dos homens mais crentes que eu já conheci na minha vida, e um dos homens cujas orações eram ouvidas por toda a igreja. Quando ele orava, havia um silêncio na igreja.
era um homem para quem você não podia oferecer um copo de vinho, porque ele tomava a garrafa toda. Quem é que não tem, Tarcísio? Seu calcanhar daqueles, meu irmãozinho. Talvez isso sirva para nos cortar a nossa piedade. Como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, disse uma vez, eu ouvi, ele disse que às vezes Deus permite que nós vivamos com alguns pecados nossos, só para nos manter no nível de humildade. Porque todas as vezes que nós tentamos nos erguer arrogantemente, Deus parece que põe, como fez com Davi, o pecado diante da gente. Parece que Deus está dizendo: Narciso, baixa a bola, meu filho. Baixa a bola. Apesar disso, Eucana foi um grande homem. Eu quero chamar você, homem, a ser um grande homem de Deus na tua casa, a um grande homem no Israel de hoje. E aqui está o exemplo de uma mulher que enfrentou vicissitudes e dificuldades. Você deve enfrentar algumas dificuldades, alguns desafios, mulher, esposa, mãe e algumas avós. O caminho, joelho no chão, em oração, sem murmuração, sem lamentação. E você verá depois, ao ler a história de Ana, com louvor. Com louvor. Porque ela foi honrada por ser uma mulher, de fato, de Deus. Esses dois exemplos nos ensinem, porque Deus trata com a família. E a família começa com um homem. Alguns estão tentando mudar a configuração, né? Mas não dá para mudar, né? A família começa com um homem e com uma mulher. A sociologia mais clássica do passado, de Durkheim e outros, dizia: a família nuclear é o grupo social que assambarca um homem e uma mulher, com filhos se tiverem, e que moram sob o mesmo domicílio. Eu finalizaria dizendo: a família cristã nuclear é aquela composta de um homem e uma mulher, se tiver filhos, que moram sob a mesma casa e vivem sob a mesma lei, a lei de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar.